E se o maior arrependimento da sua vida fosse perceber tarde demais o quanto alguém significava para você, Frieren não fala só sobre fantasia. Fala sobre luto, tempo e vínculos que a gente só entende quando já é tarde. Frieren é um anime silencioso, delicado e profundamente humano. Por trás da jornada de uma elfa, existe uma reflexão poderosa sobre luto, apego e o impacto do tempo nas relações. Hoje nós vamos olhar para Frieren pela lente da psicologia e entender por que esse anime dói tanto. Diferente do que muitos pensam, o luto nem sempre aparece após a perda. No caso da Frieren, ele surge um pouco atrasado. Ela só começa a sentir a ausência quando o tempo passa e ela percebe o quanto ela não conheceu verdadeiramente Himmel. Na psicologia, isso se conecta ao conceito de luto adiado, quando a dor é postergada, porque a pessoa ainda não conseguiu simbolizar a perda. Muitas pessoas vivem algo parecido. Continuam funcionando, trabalhando, seguindo a rotina, até que meses ou até mesmo anos depois, a dor aparece. Para a Frieren, o tempo passa de forma diferente. Enquanto anos significam pouco tempo para ela, para os humanos, cada momento é finito. Essa diferença cria um desencontro emocional. A psicologia entende isso como uma ruptura na existência subjetiva do tempo, quando o valor emocional de um vínculo só é compreendido depois que ele termina. E quantas relações a gente trata como eternas só porque não parecem estar acabando, né? Himmel foi constante, presente e afetivo. Ele não ocupava espaço com grandes declarações, mas com a presença contínua, um cuidado silencioso e escolhas diárias de permanecer. Mas Frieden não percebeu o impacto daquele vínculo enquanto ele existia. Para ela, o tempo sempre pareceu abundante. Quando algo não parece ter fim, a mente não registra como urgente, nem como algo precioso. Só depois da perda, Frieren começa a revisar memórias, cenas simples e emoções que antes pareciam pequenas demais para serem nomeadas. Não porque o vínculo tenha mudado, mas porque o significado atribuído a ele mudou. É nesse momento que se inicia seu processo de elaboração do luto, não apenas pela ausência física de seus companheiros, mas pela ausência de possibilidade de continuar vivendo aquele vínculo como ele era. O luto aqui não é só sobre perder alguém, mas sobre reconhecer tardiamente a profundidade de uma relação que sempre esteve ali. E isso principalmente com Himmel. Frieren aprende aos poucos que os vínculos não se medem pela intensidade do momento, mas pela constância ao longo do tempo e que compreender um vínculo às vezes exige atravessar a dor de perceber aquilo que só se torna claro quando já não pode mais ser vivido da mesma forma. A nova jornada de Frieren não é apenas geográfica, ela é também emocional. Cada lugar que ela visita, cada encontro inesperado e principalmente o vínculo construído com a Fern representam tentativas silenciosas de organizar aquilo que ficou em aberto. Frieren não caminha apenas para frente no mapa. Ela caminha para dentro, revisitando lembranças que antes pareciam neutras, mas que agora carregam significado. E ao cuidar da sua nova discípula, Frieren entra em contato com aspectos do vínculo em que ela viveu com os seus companheiros. A relação de Frieren e Fern se torna um espelho tardio do que ela não conseguiu compreender plenamente no passado. Isso não quer dizer que a Frieren substituiu Himmel. Ela só aprendeu a amar de outro jeito e com um pouco mais de presença. Na psicologia, nós entendemos que o luto não é esquecer, mas integrar a perda à própria história. A jornada de Frieren simboliza exatamente esse processo. Dar sentido ao vínculo perdido, não através da fuga, mas através da repetição afetiva. E agora com mais consciência. Frieren nos lembra que muitas vezes só entendemos o valor de um vínculo quando o tempo nos obriga a olhar para trás, quando já não existe mais a possibilidade de permanecer da mesma forma. Ela nos ensina que o luto não tem prazo, não segue uma linha reta e não acontece igual para todo mundo. Algumas dores são imediatas, outras, como o da Frieren, emergem lentamente, conforme o significado ela se organiza. E isso não é frieza nem ausência de amor. É o reflexo de uma mente que precisou de tempo para alcançar a emoção. Frieren nos mostra que elaborar o luto não é superar quem partiu, mas permitir que o vínculo continue existindo e agora transformado em memória, aprendizado e presença interna. Frieren nos lembra que amar também é aprender. Às vezes tarde, às vezes com dor, mas sempre com significado. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like e comenta qual personagem de Frieren mais te marcou. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!